Só tudo é tudo. Isso é o que disse uma vez um certo escritor conservador, há muitos anos, quando eu ainda nem sabia que era conservador. E nem sabia que um dia estaria aqui falando com os senhores. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Só tudo é tudo poderia ser uma das definições do conservadorismo, dessa atitude de humildade intelectual diante da dádiva do mundo e da incompletude da razão. Isso tudo constitui esse apego e esse respeito do conservador pelas tradições, pela cultura, pela família, etc. O conservador é aquele que ama o que não consegue explicar, mas aquilo que sente. Como a liberdade, por exemplo. Como dizia Cecília Meirelles, liberdade é essa palavra que não há quem explique e não há quem não entenda. Por isso tudo, o conservador é o sujeito menos preconceituoso que existe. Os nossos adversários é que gostam de pensar por preconceitos, por rótulos, por estereótipos, por palavras de ordem, por clichês. Para os nossos adversários, existe o gay, existe a mulher, existe o operário. Antigamente, né, se falava o operário, o camponês. Né? Para nós, conservadores, existe essa ou aquela pessoa. Homens e mulheres, gays e heterossexuais, trabalhadores no campo, na indústria, etc., etc. Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu pedaço de verdade insubstituível. O esquerdismo é totalitário por isso, porque quer totalizar o indivíduo a partir de uma de suas qualidades ou de uma de suas características, seja a sua posição social, seja a sua orientação sexual, etc., etc. Mas nós dizemos, só tudo é tudo. Aliás, acho que nem mesmo tudo é tudo. E esse algo que falta em tudo, talvez seja Deus, ou pelo menos a abertura para Deus. Dizem que existe, alguns dizem que existe, né, um totalitarismo de esquerda e um totalitarismo de direita. Isso não é verdade. O totalitarismo é o oposto do conservadorismo. Então, se nós definimos, como temos que definir que o conservadorismo é a direita, a verdadeira direita, todos os totalitarismos estão do outro lado, estão na esquerda. Bem? Lembrando, inclusive, que quem primeiro se qualificou com orgulho de totalitarismo foi o fascismo italiano. Bem, o conservador é aquele para quem a realidade não está fechada, mas deixa sempre uma abertura para o outro lado, para a transcendência, para o desconhecido, ou o que quer que seja. O conservador também odeia o nominalismo, porque sabe que as palavras são apenas a indicação de algo, são apenas um meio de contato com a realidade, uma realidade que é inesgotável e inapreensível em sua totalidade pela razão humana. As palavras são o contato com a realidade, e a própria realidade é o contato com algo que está além da realidade. Então, o respeito à realidade e o respeito à palavra estão na essência do conservadorismo. O desrespeito à realidade e o desrespeito à palavra estão na essência do esquerdismo e do totalitarismo. Eles agarram a palavra e a transformam num absoluto que não corresponde a nada, que é apenas um instrumento de poder. Isso é o nominalismo, isso é ideologia. Ideologia o que é? Se a realidade desmente a teoria, ou melhor, se a teoria... exato. Se a realidade desmente a teoria, tanto pior para a realidade. Por exemplo, a esquerda diz, nossa casa está em chamas.
Our house is burning. Então, o que é a realidade? Bom, em primeiro lugar, não é a sua casa. Né? E, em segundo lugar, não está em chamas. Né? Mas isso não interessa. Né? E eles continuam repetindo o mantra. Ou então a esquerda diz, Estados Unidos deixam de apoiar o Brasil para a OCDE. Aí vem a realidade, né? Vem e o presidente Trump diz, os Estados Unidos apoiam o Brasil para a OCDE. Né? Vem e apoia o presidente Jair Bolsonaro. O secretário Mike Pompeo diz, apoiamos entusiasticamente o Brasil para a OCDE. E o que a ideologia faz diante desses fatos? Reconhece? Não. Reconhece o erro? Nunca. Apenas metamorfoseia a mentira. A direita, o conservadorismo, significa humildade diante da realidade, palavras como instrumento para a busca da verdade. A esquerda, a ideologia, significa arrogância diante da realidade, utilização das palavras como escravas da ideologia e mecanismos de controle mental. Por isso, também não é correto falar em uma ideologia conservadora por oposição a uma ideologia esquerdista. Ser conservador é ser contra a ideologia. É procurar a verdade na própria vida. Quando dizem que somos ideológicos porque lutamos contra a ideologia, isso justamente é uma aplicação da ideologia. É uma manipulação de palavras para propagar uma mentira. Hoje, no mundo, nós temos o embate entre a verdade, ou seja, o exercício humilde da busca da verdade, respeitoso diante da realidade, da linguagem, das tradições e sabedorias herdadas, respeitando os indivíduos com seus sentimentos e experiências únicas. De um lado isso, a verdade. De outro lado, a ideologia. Então, eu acho que isso é um pouco do que somos nós. E o mundo? O mundo esse que nós queremos mudar. O mundo hoje é fundamentalmente isso, a verdade contra a ideologia. O mundo de hoje começou, acredito, no século XVIII, com os iluministas, Voltaire e sua turma. Voltaire começou a querer lacrar, né? Ele pegou as instituições, os sentimentos milenares do seu povo, da sua civilização, de toda a humanidade, e disse, isso não serve para nada. Começou a destruir tudo que havia de autêntico e orgânico na vida humana e na sociedade, desrespeitando as palavras e subjugando-as, desrespeitando a realidade, desrespeitando a fé, desrespeitando a monarquia. Em lugar da infinita complexidade e delicadeza do tecido social e da alma humana, em sua beleza inescrutável, Voltaire e seus descendentes erigiram o lema abstrato, nominalista, de liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade para obedecer ao poder, fraternidade para eu te tomar o que é teu, né? Afinal somos irmãos, né? Então, e igualdade de todos diante do medo da guilhotina. E é curioso porque aquela frase atribuída a Voltaire, de que posso discordar de tudo que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo, Voltaire nunca disse isso. Eu não sabia. Aprendi isso num autor extraordinário italiano, Antonio Sotti, que eu recomendo muito. Né? Jamais pronunciou isso. Isso é outra invenção ideológica. Né? Os descendentes de Voltaire, na Revolução Francesa, entronizaram a deusa razão, que é justamente o máximo da arrogância do ser humano. Né? Para os conservadores, razão, ok, mas ela não ensina tudo e não rege tudo. Só tudo é tudo. Mas para os esquerdistas e seus ancestrais iluministas, essa razão, essa falsa razão, porque a razão é parcial, eles absolutizam, a razão é a soberana de um Estado totalitário e terrorista. Até hoje, nós vivemos essa batalha. Por um momento, achávamos que a tínhamos vencido. Após exatos 200 anos, entre 1789 e 1989. Mas não foi assim. Porque em 1989, não foi o conservadorismo que venceu, ou melhor, foi o conservadorismo que venceu, mas não levou a taça. O Ocidente achou que tinha vencido por causa da superioridade econômica do capitalismo sobre o socialismo, e que isso não tinha nada a ver com a superioridade espiritual da atitude conservadora sobre a atitude totalitária. Assim, o Ocidente se entregou ao vazio. Ele não deu a taça ao conservadorismo, como deveria ter dado. Né? Não entendeu que a atitude conservadora está na base da economia de mercado,
e não o contrário. Não é a economia de mercado que está na base da atitude conservadora. E muito menos a atitude conservadora se esgota na economia de mercado, ela vai muito além. O capitalismo não é um sistema, no sentido de que ele não é desenhado pela razão, por essa razão arrogante, mas ele surge espontânea e organicamente do próprio funcionamento da realidade. No capitalismo, age a atitude de humildade conservadora, segundo a qual a razão humana não consegue dominar, a partir de um ponto central, a complexidade da realidade, no caso, a complexidade das trocas econômicas. Ali age o princípio de que só tudo é tudo, de que somente o conjunto dos atores econômicos, trocando informações através dos mecanismos de mercado, permite à sociedade desenvolver suas capacidades produtivas, com um sentido de movimento constante e incompletude em direção ao futuro. Assim, mas o capitalismo não gera felicidade para a maioria, o socialismo existe para gerar essa felicidade para todos. Isso é ideologia. Isso é ideologia, como sempre, brigando com a realidade. Porque, na realidade, o capitalismo não existe para nada. E justamente por isso, porque não funciona num circuito fechado, submetido a Deus, a razão, o capitalismo acaba permitindo que mais pessoas, pelo menos, busquem a felicidade. O socialismo, sim, é um sistema gerado pela Deus, a razão, com o objetivo de concentrar poder e exercê-lo indefinidamente, gerando pobreza, opressão e infelicidade. No mundo normal, as pessoas diriam, bem, então está provado, o capitalismo é melhor, então vamos em frente. Mas no mundo em que a ideologia continua vicejando e secretando suas mentiras, não existe isso de, ok, erramos, vamos corrigir. Não, isso não existe. Como não existe por parte da imprensa, grande parte da imprensa. Porque o erro não era um erro honesto de quem estava preocupado em procurar a verdade. E não encontrou e humildemente reconhece isso. O erro era proposital. Então, quando o erro se revela e fica impossível sustentá-lo, a esquerda não admite simplesmente o erro. Ela substitui por um outro erro, por um erro diferente, e começa um outro processo de mentiras. Quando os erros do sistema econômico socialista ficaram evidentes, a esquerda mudou de erros. Criou a ideologia de gênero, criou todo o aparato do politicamente correto, recriou a raça como fator determinante do ser humano, o racialismo, e criou o climatismo. Aqui é importante dizer o que a gente entende por climatismo. Eu diria que o climatismo está para a mudança climática, assim como o globalismo está para a globalização. Globalização é um fenômeno econômico que foi capturado por uma ideologia. Isso se tornou o globalismo. A mudança climática é a mesma coisa, é um fenômeno que precisa ser estudado e deveria ser estudado de maneira serena, racional, mas também foi capturado por uma ideologia. Então, é preciso discutir a mudança climática. É preciso discutir o ritmo do aquecimento global. Pouca gente sabe, por exemplo, que o ritmo atual de aquecimento, desde o final dos anos 70, é de 0,13 graus centígrados por década, o que, somado ao aquecimento que já existe hoje, desde o começo da Idade Industrial, projetado até o final do século, daria um aquecimento de mais ou menos 1,9 graus centígrados em relação ao patamar dos anos 1850 até o final do século XX. Então, isso tudo que se propala como já do jeito atual, do jeito que são as emissões, do jeito que a natureza se comporta, já estamos dentro disso que é considerada a meta do aquecimento de 2 graus centígrados até o final do século. Só que ninguém fala disso. Bem, é preciso falar, é preciso discutir. Vamos controlar as emissões? Bora controlar as emissões. Então, o Brasil é responsável por entre 2% e 3% do total de emissões de CO2. A China é responsável por cerca de 25%. E, no entanto, o Brasil assumiu e vai manter compromissos rígidos de controle de emissões. A China só começa a ter que, de acordo com o Acordo de Paris, controlar suas emissões a partir do ano 2030. Então, nenhuma crítica à China. A China, ao contrário, negociou muito bem. Queria que os nossos negociadores tivessem negociado tão bem como os negociadores chineses. Outro ponto. Os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris e são o único país desenvolvido que tem conseguido reduzir as suas emissões de CO2. Por quê? Pelos mecanismos de mercado, pela substituição de fontes de energia, pelo gás natural,
e outros elementos. No entanto, o Brasil e o ZEUA e os Estados Unidos são os países mais vilipendiados nessa questão, né? Que são aqueles que cumprem, um deles, sem nem estar no acordo, cumpre, e o Brasil também, os seus compromissos. Então, quando surge uma coisa que, né, um sistema de pensamento, que é o que eu chamo de climatismo, que começa a ser usado não para... né, que você abandona a discussão dos fatos e começa a ser usado para intervir na economia, controlar a economia, intervir na educação e contestar a sua soberania, né? A gente fala, eu me pergunto assim, será que tem mutreta?